Vamos para mais um vídeo aqui, ó. Por que me tornei católico no site do... No site não. No canal do nosso irmão, né? Do nosso querido professor Eduardo Farias. O testemunho do Gelde Belloni, ele que é ex-protestante. E você via a vida de oração do seu avô? E aí eu comecei a falar, bom, vou começar a orar de manhã aqui também, entregar meu dia para Deus, depois para dormir. Então, assim, eu tive bons hábitos que quando eu me tornei católico, isso só se fortaleceu de maneira diferente, né? E também o fato de eu ter aprendido muito da Bíblia fez eu entender muita coisa, de virar a chave na minha cabeça, né? De coisas que eu enxerguei de outra maneira. O Scott Hahn, ele tem uma frase que eu acho fantástica, que é o seguinte: ser católico é o protestante, a expressão que ele fala é protestantismo on steroids, é o protestantismo com esteroides. Os esteroides são aquela substância que o atleta toma para potencializar a performance dele, né? O que ele quer dizer com isso? Que o catolicismo potencializa aquilo que a gente já fazia como protestante, né? Você disse aí, eu aprendi a orar, eu aprendi a ler a Bíblia. Ao me tornar católico, isso floresceu de uma forma muito mais forte, né? Muito. E aí eu tive um terapeuta muito bom também, que ele me ajudou muito na minha conversão. Então ele soube introduzir para mim a igreja e a fé católica de um jeito tão sutil que quando eu vi um dia eu estava de joelho rezando o terço. Falei, como assim? É mesmo? Sério? Cada terapia que a gente ia, ele ia me explicando sobre a presença de Jesus no sacrário, sobre o terço, ele ia me explicando sobre o porquê da comunhão dos santos, o porquê de Nossa Senhora, e ele que me orientou a procurar padres para fazer direção espiritual e tirar minhas dúvidas. Então eu tinha muita dúvida, porque... Fantástico, cara. Que fantástico, porque às vezes, né? Se o terapeuta é ruim, ele pode colocar tanta minhoca na cabeça da pessoa. E olha, Eduardo, hoje o que tem de terapeuta ruim, que às vezes você vai chegar com um problema imenso lá, às vezes de ansiedade, depressão, problema psicológico, e ele vai falar para você, assim, se você é cristão e você sabe que uma linha terapêutica cristã te ajuda, é essencial que você procure um terapeuta cristão católico, porque a terapia parece que tem uma essência mais forte do que você tratar somente com teorias cognitivas comportamentais, né, essas coisas. E teorias mundanas. Ele bebe de boas fontes, né? Um psicólogo, um terapeuta cristão, ele vai beber de boas fontes, né? Porque hoje a maioria dos terapeutas pensam o quê? Que você tem que ser livre, que você pode fazer o que você quiser. Não, que eu posso trair minha namorada, porque você é livre, ninguém vai saber, não sei o quê. Então hoje tem muito essa parte errada nas terapias, né? É o que o socialismo quer fazer com as pessoas. Exato. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então você aprendeu a orar observando o seu avô. Sim. Né, lá com 16 anos de idade, você falou que você observava isso. Você você chegou a frequentar alguma outra denominação ou não? Não. Sempre fui evangélico. Nunca... Sempre foi uma aberração para mim pensar em espiritismo, em alguma outra coisa. Para mim... Não. Eu digo outras denominações evangélicas. Ah, tá. Sim. Eu cheguei a frequentar um tempo a Igreja Sara Nossa Terra. Frequentei também a Bola de Neve, eu fui umas 2 vezes, e também em alguns cultos da Assembleia de Deus, que eu não lembro o ministério lá, mas eu cheguei a frequentar sim. Entendi, mas nunca firmou, né? Nunca firmei, porque eu não... Nessa época que eu comecei nas igrejas, tinha coisa que eu já não encaixava mais na minha cabeça, e que eu tive uma crise de fé. Eu tive uma crise ali que eu fiquei, meu Deus, eu não consigo mais entender o que está acontecendo com a minha fé. Até que devagarinho eu fui ali conhecendo a doutrina católica, a igreja e tal, e foi clareando as coisas. Que interessante, cara. Você passou por essa... Mas essa crise era o quê? Era de... Olha... Como que era essa crise?
Crer na existência de Deus, ou crer se você estava no caminho correto? Como que foi? Crer se eu estava no caminho correto. Porque o que acontecia, Eduardo? Eu pensava assim, bom, eu vejo esse mundaréu de igreja evangélica que existe. Vejo a patifaria que acontece nisso, porque hoje muitos cultos que você enxerga são bizarrices. E eu falei, meu Deus, é nisso que eu tô crendo? É nesse tipo de pessoas que eu tô convivendo? Então, eu comecei a questionar e falar, meu Deus, eu preciso de algo que eu te siga. E eu sigo já há muito tempo, muitos homens que são referências para mim, né, pais de família, empresários, que são católicos, né? Então eu seguia e eu via a vida desses homens, e assim, pessoas com extremo sucesso financeiro na internet e tudo mais, só que pais de 5, 6 filhos, diária. E eu olhava e falava assim, meu, como que pode, né? Como que pode... Eu teve um curso do Ítalo Marcilli presencial que eu fui em 2019, se eu não me engano. Ele fez um curso em São Paulo e eu fui lá. E aí eu fiz várias perguntas para ele, né? Eu enchi tanto o saco dele que eu era protestante ainda, que uma hora ele falou assim para mim, pode parar que eu não vou responder essas perguntas de protestante, não. Ele tava falando umas coisas lá da igreja, de santos e tal, explicando com base filosófica, né? E eu cheio de dúvida. Claro. Mas assim, o Ítalo, por exemplo, como eu acompanho ele há muito tempo, foi quem serviu ali para eu me ver que tinha um caminho a ser seguido. Eu só não queria aceitar esse caminho. Entende? Entendi. E você já pontuou mais ou menos, mas queria que você se aprofundasse na visão que você tinha sobre a Igreja Católica nessa época, antes de se tornar católico. Sim. Eu sempre olhava para a igreja, né? Porque no Apocalipse falava-se da Grande Babilônia, então a gente falava, meu Deus, a Igreja Católica é a Grande Babilônia, a coisa ruim, não sei o quê. Então eu sempre tive essa imagem negativa da igreja, e principalmente em relação a santos, a imagens, porque o protestante ele leva tudo muito ao pé da letra, né? Muito a base do negócio. Não, porque na Bíblia tá que não vai fazer ídolo para não sei o quê. Igual o senhor já tá careca de explicar quando as pessoas falam, te questionam lá sobre imagens e esculturas. Então, Eduardo, eu tinha essa visão negativa. Eu chegava, às vezes, até a me sentir mal quando eu entrava dentro de uma igreja católica. Quando comecei meu negócio, tinha vários padres que me davam serviço, né? Eu consertava computador, então eles falavam, vem cá pegar o notebook. Como eles moravam dentro de um santuário lá, eu tinha que entrar, olhava aquele monte de imagem assim, aquela igreja com o pé direito alto, e, meu Deus, que coisa estranha, né? O velho, como é que a gente fala? O velho espantalho, né? Colocaram tanto medo, a pessoa nem conhece às vezes, né? Aí quando entra já fica assustado com aquilo que te falaram, que tu foi aprendendo, né? Velhos espantalhos, coisas que te ensinam só para te colocar medo. E então a visão que eu tinha era uma visão totalmente negativa, né? Uma visão de, meu Deus, pavor. Você foi ensinado a crer assim, né? Eu fui ensinado, exato. E foi o que me criaram, né? Para ensinar isso. É interessante porque o protestantismo brasileiro ele é bastante anticatólico, né? Eu recentemente um bom padre, não é um padre ruim, eu não vou nem citar o nome porque senão as pessoas podem pensar mal dele, mas ele não é mal intencionado. Mas ele me disse, ele falou, Eduardo, esse negócio que você faz aí tá tão ultrapassado, cara. Esse negócio aí de ficar defendendo a fé, ficar brigando com protestante, isso aí tá ultrapassado. Os protestantes são nossos irmãos, isso vai prejudicar o diálogo ecumênico. Mas ele falou isso de boa vontade até. E eu tive que falar com ele, eu falei, querido, eu nunca disse que protestante não é nosso irmão, eles são nossos irmãos, primeira coisa.
Segunda coisa, eu nunca ofendi protestantes, nunca. Eu ainda brinco, nem aqueles que merecem, porque vem muitos me ofender, eu não pedem, senhora. Né? Alguns que pedem. Eu não os ofendo porque eu entendo que não é isso que vai trazê-los à fé, eu não posso pagar com a mesma moeda, mas ao mesmo tempo, quando eu defendo a fé católica, eles acham que eu estou atacando, eu não estou. É porque ele é tão anticatólico que ao defender a fé católica ele acha que eu estou atacando. Exato. E aí eu falei com o padre, padre, deixa eu te explicar uma coisa. Aí eu peguei uma pesquisa do IBGE. Teve um comentário que eu tive aqui no canal que dizia assim: mas para então para todos os católicos os protestantes são hereges. E aí eu respondi: meu irmão, eu acho que eu escuto muito mais que eu sou herege do que a gente dizer que vocês são hereges, viu? Não tem essa de dizer, os protestantes são hereges, né? Até porque heresia, a pessoa para ser herética tem uma série de fatores que não é só sair da tua igreja e ir para outra. Isso é outra coisa, né? Mas aí diz assim, não, para os católicos todos os protestantes são hereges. Eu já escutei muito mais católico sendo chamado de herege do que protestante sendo chamado de herege. Sobre as principais denominações, as maiores denominações no Brasil. Olha só, eu acho que eu consigo colocar aqui. Olha que interessante, Geldi, quer ver? Aqui. Eu acho que eu vou conseguir projetar aqui. Vê aí. Aqui, tá aparecendo para você? Opa, tá aparecendo. Olha só, gente, olha que interessante. Distribuição das denominações do grupo evangélicos. Pesquisa de 2010. A maioria disparada, 37%, são igrejas não determinadas, não denominacionais. Caramba. Ou seja, é a que você fazia parte. Né? E essas igrejas que a gente não sabe nem o nome. A gente não sabe nem o nome. Porque todo dia surge uma diferente. A gente tem Cuspe de Cristo, Barranco Sagrado. Jesus é cheiroso. E pior que tem mesmo uma igreja com esse nome. Tem. E tal. Passando essas igrejas, gente, em primeiro lugar, Assembleia de Deus, 29%. Batista, 9%. Aliás, a Assembleia de Deus é brutal, né, cara? Gigantesca. Um terço dos protestantes brasileiros são da Assembleia de Deus. Depois Batista. Muita gente, né? Congregação Cristã, Universal, Quadrangular, Adventista e Deus é Amor. Perceba, Geldi, perceba também vocês que estão nos assistindo, que, por exemplo, essas igrejas que nos dizem, né, a gente tem um diálogo ecumênico avançado e tal. Anglicana, nem aparece no gráfico. Luterana, nem aparece no gráfico. Presbiteriana, nem aparece no gráfico. São igrejas absolutamente irrelevantes no sentido demográfico da coisa, quantitativo, né? De números de adeptos. Aí, ó, tem aqui também, eu tava vendo aqui, ó. Olha o nome das igrejas. Igreja Pentecostal Cuspe de Cristo, Igreja do Sétimo Gole, Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Igreja da Última Embarcação para Cristo. Ó, é a Última Embarcação para Cristo. E Igreja... Cadê aqui? Igreja Filha do Varão, Igreja Batista Barranco Sagrado. Tem também a Igreja Pentecostal do Fogo Azul. Do Fogo Azul, viu? Não é do Fogo Vermelho, não. Fogo Azul. Comunidade do Coração Reciclado. Igreja Menina dos Olhos de Deus. Igreja Pentecostal Vem Jesus. Igreja Pentecostal Jesus Vem Você Fica. É o nome da igreja.
Igreja Evangélica Florzinha de Jesus, né? Então, assim, a quantidade de denominações protestantes que nós temos realmente hoje em dia é incrível. A quantidade de denominações de igrejas protestantes. E assim, não tenho briga, não tenho cisânia com esses irmãos, reconheço. Mas quando a gente olha para aquele gráfico, a gente vê que o protestantismo brasileiro é anticatólico. Sim. É anticatólico. Sim. Né? Então, estou falando de Assembleia, Batista, Congregação, Universal, Quadrangular, nem se fala. É anticatólico. Né? Isso nos é ensinado nesse sentido. E eu costumo dizer que é o chão da fábrica. Porque uma coisa é o ambiente acadêmico. Sim. Outra coisa é o chão da fábrica. O chão da fábrica é isso aí que você falou. As igrejas católicas são do inimigo. Você falou aí do Apocalipse, né? Sim. E eu percebo também, Eduardo, que o que acontece? Essa imagem negativa é criada, e se você, como eu não sei se isso é uma cultura do Brasil ou do mundo, mas você não estuda nada. Então, peraí, vamos lá, deixa eu analisar. Eu não conheço algo, então eu não conheço a Igreja Católica, mas eu a critico. Mas deixa eu estudar, deixa eu entender o que eu vou criticar, então, de maneira certa dela. Porque quando você começa a estudar e se aprofundar, como você falou, você sai um pouco do chão de fábrica e começa a entrar um pouco mais nas leituras. Por exemplo, você citou o Scott Hahn, eu li 2 livros dele. O Todos os Caminhos Levam a Roma, que é básico para o cara que está se formando, né? Sim. E o Banquete do Cordeiro, que é ele explicando a Santa Missa, né? Nossa, tá maravilhoso esse livro, né? Isso, é maravilhoso. Ele usa o Apocalipse para descrever ali cada pedacinho da missa, é lindo. Então, eu quando comecei a estudar, né, que eu tinha? Eu tinha essa visão limitada. Aí um amigo meu falou assim, cara, assiste esse vídeo aqui. E ele era esperto, porque ele ficava me mandando vídeo de pastores que tinham se convertido ao catolicismo. Ou seja, então, você é protestante, mas calma lá, eu tô te mandando um pastor que se converteu. Inclusive, quem me apresentou o seu perfil foi o meu terapeuta. Ele viu um vídeo seu, ele viu um vídeo seu no feed, e como o feed dele é muita coisa de católico, né, porque ele gosta de ver, e ele gosta desses estudos mais profundos, apareceu um vídeo seu onde você falava, eu não vou lembrar agora qual foi, mas eu procuro aqui, mas ele falou assim, Gelde, eu não sigo este rapaz, mas eu achei muito interessante o vídeo dele. Aí eu catei os seus Reels e comecei a rolar, assim, e cada pergunta caía como uma luva, porque no começo é tudo novo, então você falava, eu entendia. Falava não sei o que, entendia. Aí uma hora eu falei, nossa, deixa eu mandar mensagem pro professor, porque eu preciso fazer esse curso dele, meu Deus. Eu lembro. Eu lembro quando você mandou mensagem. E eu falei, professor, tô com um monte de dúvida aqui, sou protestante, tô querendo me converter e tal. Então, conforme eu fui assistindo e entendendo, as coisas foi se clareando, né, sabe? Eu falei, meu Deus, eu tava assim, né? Porque o protestante, ele fica assim, não, é isso aqui, é só a Bíblia, ele não para analisar o contexto. Exato. Né? Ele não para perceber que quando ele diz que é só a Bíblia, na verdade é só a minha interpretação da Bíblia. Exato. Né? E aí não entendem que a Bíblia, ela foi fechada, o cânon dela, só 300 anos depois que Jesus já tinha estado aqui na Terra, né? Então, assim, como que ficam os primeiros padres da igreja? Né? Aliás, 300 anos depois que o último apóstolo morreu. Pensando em Jesus, é 400 anos depois. Exato. Né? Então, e veja, né? Quando eu parei para entender isso, eu falei, caramba, então quer dizer que como que eu vou acreditar numa coisa que foi trazida, né, até os nossos tempos de hoje pela Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, não teria protestante, né? É isso